Com o objetivo de contribuir com o futuro governo, independente de quem for o eleito, segmentos da sociedade civil paraibana lançaram um movimento chamado Farol de Desenvolvimento da Paraíba. É uma agenda propositiva que tem 10 pilares, 6 fases estruturadas e que pretende atuar de forma como um conselho independente de governo. Para falar sobre isso com a gente, nós recebemos aqui no estúdio Rainer Holmes, que integra esse Farol de Desenvolvimento. Rainer, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ernst. De onde é que surgiu essa ideia de criar esse movimento, Rainer? Ela surgiu há poucos meses na Paraíba com uma angústia que estava nos empresários notar que as eleições estavam pelo caminho da ideologia só, sem a gente ver proposta. E os candidatos, inclusive a deputado mesmo, só falavam em saúde, segurança e educação. A mesma coisa que há 20 anos, há 30 anos ficam repetindo a cada eleição. Mas falam isso da boca para fora, mas como fazer isso? Como trazer desenvolvimento? Como gerar emprego e renda de verdade? Então, no lugar de um empresário sugerir para determinado candidato, sugerir para outro candidato ações isoladas, alguns empresários se juntaram, inclusive com a iniciativa de Francisco Nunes, que é do Conselho de Economia, Regional de Economia. Então, se juntaram 3, 4, que foi convidando outros empresários e chegamos a 37 empresários representando 6 segmentos da Paraíba e que são apaixonados pela Paraíba para propor algo real. Claro, são pessoas, cada um tem um posicionamento ideológico, cada um tem um candidato, certamente, mas eles pensam num objetivo maior, que é o desenvolvimento do Estado, né? E o mais importante, nós nos unimos com um propósito além da eleição para que a gente consiga entregar essas propostas e monitorar ao longo do tempo, não importa qual é o candidato, contanto que traga o desenvolvimento para a Paraíba. Pode entrar governo, sai governo, a gente vai estar monitorando através de metas e alguns índices para ver o que daquilo que a gente propôs está sendo colocado em prática ou não. É uma visão além da política. Vocês também pretendem fiscalizar os planos de governo? Porque os candidatos apresentam lá no TRE um calhamaço, né, de papel, mostrando, indicando o que é que vão cumprir, o que é que vão fazer, se eleito, se reeleito e tal. Mas algumas dessas propostas ficam pelo caminho, não são nem levadas em conta durante a gestão. Vocês vão também acompanhar isso, monitorar? Não só analisar, mas juntar com a nossa agenda, que a nossa agenda ela tem os pilares, mas tem as ações e as estratégias com datas. Por isso que a gente chama de agenda, ou seja, a partir de março de 2023 até dezembro, o que é que poderia ser feito, com quais órgãos poderiam ser feitos. Então a gente vai juntar o que é que eles propõem com o que a gente propôs, mas não só isso. Junto com a universidade e a Universidade Federal e outras instituições, nós vamos monitorar através de índices seja de emprego, desemprego, PIB e vários outros índices, a aplicabilidade daquelas ações. Vocês vão criar um projeto que eu estou vendo aqui, que é um projeto chamado Bússola 2050, juntamente com a Universidade Federal da Paraíba, né? Exatamente isso. Que esse aí é a plataforma, vamos dizer assim, de monitoramento. Essas propostas já foram encaminhadas aos candidatos, aos 2 candidatos que estão no segundo turno? Isso. O movimento começou mais ou menos em junho e nós fizemos diversas reuniões semanais com o grupo de empresários, que uma observação, não poderia ter ninguém no Conselho do Farol da Paraíba que tivesse cargo político, justamente para a gente ser apartidário, a gente ter essa isenção política para poder propor de forma mais neutra e tranquila, focando o desenvolvimento da Paraíba. Então, nós fizemos diversas reuniões de trabalho com metodologia organizada para poder elencar um brainstorm em termos de desenvolvimento, para depois organizar em pilares e aí esses pilares virarem ações e estratégias. Se transformou isso num documento e foi entregue em 2 dias seguidos, no mesmo tempo, de formas iguais para os 2 candidatos. Então, entregou o documento, explicou a metodologia, eles deram a palavra de apoiar o documento e a agenda e no outro dia se repetiu, num dia com um candidato, no outro dia com o outro candidato. Então, isso foi entregue oficialmente. Tá. E esse monitoramento que vocês falam, ele tem um prazo, 3 em 3 meses, ano a ano, como é isso? O monitoramento vai ser trimestral
Então, é importante esse. Ele já começa de imediato. A gente entregamos semana passada o documento, vamos deixar passar as eleições, que aí a gente vai ter um outro cenário para poder continuar, porque nós vamos sentar com o Legislativo Estadual e o Legislativo Federal da Paraíba para apresentar também um documento para que todos se unam em prol do desenvolvimento. Então, não só fica na proposta para o governo do Estado, para quem ganhou as eleições no próximo domingo, mas a gente vai unir toda a sociedade e, inclusive, os parlamentares em prol da mesma agenda. É importante também para que algumas ações, alguns projetos não tenham descontinuidade, né? E é o que a gente mais vê, né, Hermes? Entra governo, sai governo. Nós temos conselhos da Paraíba desde 2009 que não funciona. As propostas... Eu fico impressionado como em áreas como o marketing, que é um dos setores que eu atuo, o mercado imobiliário, a gente não vê um desenvolvimento sustentável de longo prazo, é uma coisa perdida. Um bairro desenvolve, aí não tem, o trânsito não desenvolve, a Cagepa não coloca a rede de esgoto e água. Então, nada é organizado e planejado a curto, médio e longo prazo. É tudo perdido, tudo solto. É isso que a gente quer monitorar, organizar e trabalhar com antecedência.